Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. E nessa oportunidade estaremos trazendo para você que é empresário, você que é estudante, você que tem curiosidade de saber ou de entender como funciona aí o processo de lançamentos contábeis. Iremos demonstrar de forma prática, de forma bem simples, como seriam então feitos os lançamentos dos créditos tributários relacionados aos impostos nas entradas e na saída de mercadorias, ou seja, os créditos que estão relacionados aí a essas operações. Sou Josemar Tagliapeta, do canal Monetários, e já aproveitei para pedir o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Bora lá então? Iniciando a nossa apresentação propriamente dita, vamos iniciar então com alguns conceitos relacionados à não cumulatividade e das metodologias de cálculos e também dos lançamentos contábeis relacionados às operações. Não cumulatividade. Efetiva-se a não cumulatividade no momento da apuração do valor do imposto a ser pago. As entradas geram um crédito e a saída ou prestações de serviços geram um débito. A não cumulatividade serve para não haver bitributação, ou seja, não recolher ou pagar duas ou mais vezes pelo mesmo tributo. O cálculo dos tributos que utiliza os princípios da não cumulatividade é composto pelos débitos subtraindo os créditos. Os débitos são os valores a recolher, originados na saída, ou seja, nas vendas. E os créditos são os valores a compensar, então tem um valor credor, que são relacionados então aos valores das entradas, ou seja, das compras e aquisições. Se os débitos forem maiores que os créditos, o saldo então será a recolher. Se os créditos forem maiores que os débitos, então teremos os valores a compensar. Veremos na sequência na prática então como funciona esse processo. Os tributos como o ICMS, o IPI, PIS e a COFINS das empresas de tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, em regra geral, obedecem os critérios da não cumulatividade. Colocamos aqui em regra geral porque existem algumas variações, principalmente relacionadas a PIS e a COFINS. Principais créditos de ICMS e IPI. É permitido o crédito de imposto referente à aquisição de matéria-prima. Então podem ser creditados aí o IPI e o ICMS. Insumos para a produção. Também pode ser creditado o IPI e o ICMS. Produtos intermediários. Também o IPI e o ICMS. Material de embalagem. Igualmente podemos creditar os valores relacionados aos impostos do IPI e do ICMS. Mercadorias adquiridas de terceiros para revenda. Igualmente o IPI e o ICMS. Serviço de transporte referente aos produtos adquiridos para aplicação no processo produtivo ou para a revenda, bem como o transporte de mercadorias na saída do estabelecimento que tenha o remetente como tomador de serviço. Nesse caso, então, se creditaria o ICMS. Energia elétrica aplicada no processo produtivo. Também podem gerar os créditos de ICMS. Combustíveis e lubrificantes para consumo no processo produtivo ou revenda. ICMS. Serviços de telecomunicações referente ao uso relacionado ao processo produtivo em percentual equivalente às exportações. Igualmente também o ICMS. Devoluções e retornos, IPI e ICMS, quando incidentes nas saídas, conforme o caso. Então temos aqui relacionado algumas das principais operações que podem gerar créditos de ICMS ou IPI. Existe ainda a possibilidade de utilização de créditos de ICMS nas compras de ativo imobilizado, que devem ser utilizados na sua atividade industrial ou comercial ou de prestação de serviço, que seguem processos legais e contábeis específicos para cada caso. Estamos aí à via de aprovação do texto final das PECs para aprovação da reforma tributária, onde está previsto a implantação do imposto único, que seria o IVA, o imposto sobre valor agregado ou valor adicionado. No caso das propostas, teria então um processo de IVA dual, que seria o IBS, que abrangeria os impostos relacionados aos estados e municípios, e a CBS, que seria então o imposto federal. A soma dos dois alíquotas vai gerar então uma alíquota única, que será aplicado então diretamente ao processo de vendas de mercadorias, produtos e também da prestação de serviços. A título de facilidade, colocamos aqui um IVA aqui de 10%. Estima-se que o IVA nacional brasileiro vai girar em torno aí dos 27%. Se você quiser mais informações relacionadas ao processo da reforma tributária, temos alguns vídeos no canal que tratamos sobre esse assunto. Mas basicamente o processo de tributação vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor então aqui a produção e venda de uma camisa, com IVA estimado então, como a gente comentou, de 10%, para facilitar então nossos cálculos. Então o produtor rural, o agricultor, ele vai plantar e colher o algodão, ou seja, seria o processo produtivo, e vende esse algodão a R$50 mais o IVA de 10%. Então seria o custo do processo de R$50 mais o IVA de 10% de R$5. O preço final então seria R$55. E recolheria então o tributo de R$5 relacionado então a esse processo. Ele repassa então esse produto para uma indústria de tecelagem que vai transformar então aquele algodão em tecido e vai vender aquele tecido ao valor de R$80. Mais 10% do IVA, que seria R$8. Neste caso, a indústria de tecelagem vai recolher somente a diferença de R$3, que seria os R$8 calculados nesse processo produtivo de R$80, diminuir então dos R$5 que ela já trouxe do processo produtivo anterior, que estava embutido aqui no preço de compra, ou seja, na entrada. Então, através do princípio da não cumulatividade, ela vai recolher apenas a diferença de R$3, que seria 8 menos 5.
A indústria de tecelagem vende o tecido, então, para a fábrica de roupas que irá fabricar a camisa propriamente dita. E essa fábrica ela vai vender a camisa a R$ 120 mais o IVA de 10%. Ou seja, 120 mais 12 igual a R$ 132. Então esse seria o valor final da camisa. Que por sua vez, no cálculo de R$ 12, ele vai abater os R$ 8 que ela trouxe na entrada ali de 88. Ficando então para recolher a diferença de R$ 4. E finalmente a loja de roupas compra a camisa pronta da fábrica por R$ 132 e vende por 200 e aplica o IVA de 10% e daria R$ 20. Como ela já trouxe embutido no preço de compra R$ 12 do processo anterior, ela vai recolher apenas a diferença dos 20, que seria R$ 8. E o preço final, então, ficaria a 220, que seria, então, o preço pago pelo consumidor final. Então, o IVA total calculado todo o processo seria de R$ 20. Se pretende também que a própria reforma é a simplificação desse processo, onde todas as empresas que estão enquadradas ou tributadas pelo lucro real ou lucro presumido poderão se valer, então, dessa forma bastante simplificada aqui do processo. E as empresas do Simples Nacional também poderão aderir a essa condição, caso assim optarem. É perceptível a facilidade, transparência que o novo processo poderá trazer em relação aos cálculos e também ao processo de distribuição durante a cadeia produtiva. Partindo-se então do pressuposto de que no futuro grande parte das empresas irão poder contabilizar de forma mais simplificada e objetiva o processo de créditos e também de recolhimento de tributos, vamos demonstrar como se dá hoje a apuração e principalmente o lançamento contábil dessas operações, que é o objetivo principal aqui do nosso trabalho. Então, a apuração e lançamento contábil do ICMS. Vamos verificar então como se daria o processo da apuração do ICMS a recolher. Iremos abordar então uma entrada de mercadoria e depois a saída de parte dessas mercadorias, como se daria então todo o processo contábil e financeiro nessa condição. Então temos aqui no primeiro caso, a aquisição para revenda de 10 camisetas por R$ 12 cada. Então o valor da nota fiscal seria o total das mercadorias adquiridas. 10 produtos a R$ 12, R$ 120. E aplica-se então, nesse caso, uma alíquota de ICMS de 17%. Daria então R$ 20,40. Cabe ressaltar aqui que o ICMS tem como particularidade o cálculo por dentro, ou seja, ele está embutido no valor total aqui das mercadorias. Então essa é uma das características do ICMS, que é um tributo calculado então por dentro. Então seria 120 vezes 17%, que daria R$ 20,40. Mas ele não altera o valor total da nota, que como a gente falou, ele já está calculado e embutido dentro do próprio preço. Então como se dariam os lançamentos contábeis? Pela entrada das mercadorias, ou seja, pela compra. Primeiramente, então, vamos fazer a aquisição, que pode ser via caixa, bancos ou próprio fornecedor, se for uma compra a prazo. No nosso caso, para simplificação, vamos utilizar como se fosse um pagamento à vista. Então vamos creditar, ou seja, vamos fazer o desembolso do nosso caixa, o valor de R$ 120. Temos aqui uma empresa que está enquadrada no lucro presumido ou no lucro real, então poderá fazer esse lançamento do ICMS a recuperar. Ou seja, o valor pago aqui na entrada poderá então ser abatido no imposto a recolher, como nós vamos ver a seguir. Então o ICMS a recuperar seria R$ 20,40. O título das contas podem variar de acordo aí o modelo contábil, ou seja, o tipo de escrituração que cada empresa tem aí no seu rol aí de contas. Pode variar o número das contas. O que não varia aqui são os lançamentos de débito e crédito que são necessários fazermos aí dentro do processo. E o custo da mercadoria que vai entrar no meu estoque, então seria o valor que eu paguei, né, no total da nota, diminuir então do ICMS. Como eu tenho aqui a condição de apropriar, ou seja, recuperar esse ICMS que eu paguei aqui dentro dos R$ 120, então o meu estoque vai entrar pelo valor sem esse tributo. Então daria aqui um valor de R$ 99,60. Ficaria então da seguinte forma. Já deixei aqui os razonetes prontos para a gente ganhar tempo. E vamos aqui então na minha caixa banco, que é do ativo circulante. Eu tenho aqui, no nosso exemplo, um saldo de R$ 1.000 e vou então fazer o pagamento da minha mercadoria de R$ 120. Eu tenho um lançamento aqui a crédito, vou lançar a débito aqui então e ICMS recuperar de R$ 20,40. E o meu estoque vai entrar então pelo valor de R$ 99,60. Como a gente viu ali então, o valor do ICMS não entra no meu estoque porque ele vai ser recuperado, não vai gerar custo aqui na minha mercadoria. Lembrando que se eu tiver outros valores aqui relacionados à compra, fretes e algum outro tipo de encargo, esses valores então seriam somados aqui no meu custo de mercadoria, ou seja, no meu estoque. Mas para simplificação aqui, vamos deixar somente com esses lançamentos. Então, feito aqui o primeiro lançamento. Vamos agora simular então o processo de venda. Então, saída de mercadorias, ou seja, vendas. Venda de 7 camisetas por R$ 25 cada. Então, daquelas 10 camisetas que a gente adquiriu anteriormente, foram vendidos 7. A nota fiscal então será 7 produtos vezes R$ 25, seria um total de R$ 175. A alíquota do ICMS de 17% daria 29,75. Lembrando que essas alíquotas podem variar de estado para estado, conforme hoje opera o nosso sistema tributário. Estamos aqui, a título de exemplo, utilizando o percentual de 17%. Uma particularidade que a gente viu anteriormente ali
naquele modelo que a gente apresentou na distribuição do imposto do IVA, que então esses impostos serão todos fixados a uma alíquota única. Facilitará então os cálculos e a compreensão do processo. Então faríamos os seguintes lançamentos. Vamos debitar banco, então agora vai ser uma entrada de recursos de R$ 175. E abriremos uma conta de resultado para então lançar a receita de venda, que seria então também de 175. Então vamos fazer esse devido lançamento. Então lançamos aqui os R$ 175 no nosso caixa, digamos que foi uma compra à vista. Se fosse a crédito, podia ser então na conta cliente, os duplicados a pagar. Aí vai depender de cada situação contábil, aí, de cada escrituração que cada empresa faz. Então lançamos aqui a entrada do valor de 175, somando então ao meu caixa. Então criamos aqui uma conta de resultado relativo à receita operacional, que seria então a receita de vendas. Aqui nós estamos a débito, então vamos lançar a crédito aqui os R$ 175. Então feito aí o lançamento relacionado à venda. Essa venda me gerou então um ICMS a recolher ou a pagar. Seria então uma conta de passivo, ou seja, uma obrigação assumida. Em contrapartida, eu vou então abrir uma conta de resultado, que seria então ICMS sobre vendas, que seria uma conta de despesa, pelo mesmo valor, de R$ 29,75. Fazendo o devido lançamento, então eu terei aqui ICMS a recolher passivo circulante, R$ 29,75, e geramos aqui uma despesa de R$ 29,75, relacionada então à despesa de vendas com ICMS. Seria então uma conta de resultado também uma despesa operacional. Então lançamos aqui o tributo. Vamos dar baixa então do nosso estoque da mercadoria vendida. Essas 7 camisetas então têm um custo de R$ 69,72. Seria então 7 vezes o valor unitário aqui das minhas camisas que estão em estoque lá por R$ 99,60. Então vou abrir mais uma conta de resultado, que seria o custo das mercadorias vendidas, e vou dar baixa no meu estoque pelo mesmo valor. Então teremos a seguinte situação. Vou baixar aqui do meu estoque R$ 69,72. A mercadoria saiu do meu estoque pelo custo unitário de cada uma que estava lá registrado, as 7 camisas. Vamos fazer aqui bem rapidamente para tirarmos a dúvida. Então seria igual, o 9,60 são 10 camisas, então divido por 10 e multiplico por 7, seriam as camisas vendidas. Então deu realmente 69,72. Então eu vou agora, na conta que eu criei de custo de mercadoria vendida, eu vou entrar a débito, ou seja, uma despesa de 69,72. Então lembrando que despesa sempre a débito, receita sempre a crédito. E feito então os nossos lançamentos contábeis aí relacionados a esse produto. Vamos fazer agora então a apuração, ou seja, o confrontamento das contas de ICMS a recolher e ICMS a recuperar. A forma mais prática de fazer esse confrontamento é verificar qual tem o saldo menor. Eu tenho aqui ICMS a recuperar de 20,40 e tenho ICMS a recolher de 29,75. Como eu tenho o valor a recuperar menor, então esse é o valor que eu vou usar para fazer a apuração. Então eu tenho aqui a recuperar 20,40 e vou então fazer ali o lançamento de 20,40 para a recolher. Então eu faço esse lançamento contábil para zerar a minha conta ICMS a recuperar. Então ficará da seguinte forma. Eu zero aqui então os 20,40 a crédito e vou abater aqui a minha obrigação de ICMS a recolher. O que aconteceu então? Eu apropriei o ICMS que eu tinha a recuperar, abatendo o valor que eu tinha a recolher lá no meu passivo circulante. Então os R$ 29,75 calculado que eu tinha como obrigação, reduz para R$ 9,35. Então esse seria o valor lá no mês seguinte que eu pagaria. Então veja que o processo ele é bastante simples e possibilita então essa condição. E já que estamos aqui trabalhando com o processo de lançamentos contábeis, vamos supor que chegamos aqui no final do mês, no final do exercício, e vamos fazer então a apuração dos resultados. Vamos dizer que eu tenho outras despesas relacionadas aí à minha operação de R$ 50, a título de exemplo. Vamos fazer então agora os devidos lançamentos de apuração do resultado. Então todas as contas que são de resultado, que não estão relacionadas ao ativo nem ao passivo, nós vamos então fazer o confrontamento e fazer a apuração do exercício. Então na apuração de resultados, todas as contas que são transitórias, ou seja, são despesas e receitas, dentro do mês, elas vão ter que ser zeradas. Elas vão ser transferidas aí para uma DRE, ou seja, para a demonstração dos resultados do exercício. O saldo dessa DRE irá então compor o meu balanço. Então vamos zerar aqui as contas de resultado, que são as contas aqui que nós abrimos de forma transitória. Então a minha receita de vendas, no nosso exemplo, de 175, eu vou zerar essa conta, trazendo então a débito aqui o valor que eu tinha de saldo. Então eu zerei o saldo aqui, então esse valor vem aqui para o meu resultado a crédito. Aqui eu tenho os custos da mercadoria vendida, que está a débito, então eu vou lançar esse valor a crédito. Zerei minha conta aqui de resultado, esse valor virá então a débito, virá deduzindo aqui então da minha receita, porque é uma despesa de vendas, que é o valor que eu desembolsei para a aquisição desses produtos. Aqui outras despesas também eu vou fazer o zeramento dela, então zerei a conta aqui outras despesas,
essa conta já veio também aqui para deduzir aqui a minha receita. E finalmente, a minha despesa de ICMS, que é uma conta de despesa, de resultado, zerei essa conta, então tive aqui um resultado de R$ 25,53. Feito então os devidos lançamentos de apuração do resultado, nós teremos então apresentada a nossa demonstração de resultado e exercício, de forma bem simples aqui, bem objetiva para exemplificar. Então eu tive aqui de faturamento a minha receita de vendas R$ 175, abatendo então a despesa de imposto, que é uma conta dedutiva da receita, de R$ 29,75, ficamos com um saldo aí de receita líquida de R$ 145,25. Tirando aí o nosso custo das mercadorias de R$ 69,72, temos então um lucro bruto de R$ 75,53. Então é o lucro aí relacionado diretamente aí com a minha operação. E outras despesas aí, pode ser luz, água, né? Temos um valor de R$ 50. Então temos aí de lucro antes do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido de R$ 25,53. Batendo o valor aí de R$ 6,13, que seria o resultado aqui de uma alíquota estimada aqui de 15% para o imposto de renda, mais 9% da contribuição, que pode variar em determinados casos, mas para o nosso exemplo aqui, usando então a alíquota de 24%, que deu R$ 6,13, dando então um lucro líquido aí de R$ 19,40. Então seria essa a nossa demonstração para esse tipo de operação, as nossas compensações de créditos tributários. Temos aqui, a título de curiosidade, a mesma DRE sem as devidas compensações de crédito. Então ela teria aqui o seu custo de mercadoria a maior em função de não ter abatido ali o ICMS na hora da aquisição. Ou seja, não levou aquele valor a recuperar. Isso então resultaria, logicamente, na redução do lucro aí da empresa, que caiu então para 8,55 contra os 19,40 na situação anterior. Isso dá uma redução aí de quase 56%. Lógico então que nenhuma empresa contribuinte pelo lucro real ou lucro presumido poderá negligenciar esse tipo de operação com os créditos tributários. Como ficaria também, a título de exemplo, uma empresa optante pelo Simples Nacional? No caso, então, geralmente essa empresa não teria como fazer essa operação de crédito dessa forma. Mas, em compensação, ela tem aí uma alíquota menor nas deduções dos impostos. Então, ela teria a mesma venda, aplicamos aqui uma alíquota de 4%, que pode chegar até 19%, dependendo do tipo de empresa e do tipo de faturamento. Lembrando que é aplicado ainda um fator redutor nesses valores. Vamos utilizar a alíquota mais simplificada aqui, que seria a de 4%. 4% de R$ 175, que seria o faturamento, seria R$ 7. Essa empresa então teria uma receita líquida aqui de 168, teria o custo de mercadoria dos R$ 84, seriam 7 camisas a R$ 12, então não teria um abatimento do crédito tributário, daria então um lucro líquido final de R$ 34. Então daria até nesse caso, nesse exemplo que nós estamos abordando, uma rentabilidade até melhor. É importante a empresa, em determinado momento, conforme for atuando no mercado, fazer essas simulações de cálculos para verificar se em determinado momento não seria mais interessante, mesmo que seja pelo Simples Nacional. Mas dependendo do volume de operações, dependendo do volume de mercadorias que ela circula, não seria interessante ela optar para o lucro real ou lucro presumido e fazer essas operações de crédito, que poderá em determinado momento trazer um resultado melhor. E vice-versa também. Se a empresa está aqui no lucro real ou lucro presumido, mas ela pode se enquadrar no Simples Nacional, fazer esses cálculos e também tentar, de alguma forma, buscar a melhor alternativa dentro do seu processo. Então nós vimos aqui um modelo de um exemplo do ICMS a recolher. E como ficaria então se caso o ICMS a recuperar fosse maior que o ICMS a recolher? Vamos fazer então essa simulação. Vamos utilizar então nas nossas operações aqui os mesmos exemplos anteriores. No caso aqui das entradas, vamos manter as mesmas condições. Nas vendas, vamos supor então a saída de 3 camisetas a R$ 25, dando um total aqui da nota fiscal de R$ 75, com uma alíquota de ICMS de 17%, que está embutida dentro do preço de 75. Os lançamentos então seriam R$ 75 de receita de vendas e debitando caixa, né, pela entrada do recurso. O valor do ICMS calculado seria de R$ 12,75 e o custo de mercadoria de R$ 29,88, que seria as 3 camisas multiplicado aí pelo valor unitário das camisas que estão em estoque. Então teria a seguinte condição: como eu tenho para recuperar R$ 20,40 e tenho agora para recolher R$ 12,75, então eu vou fazer o confrontamento pelo valor menor, que seria então o ICMS a recolher. Então, o ICMS a recolher de 12,75, confrontando então com o ICMS a recuperar também de 12,75. Vamos ver então como ficaria os lançamentos contábeis. Então, os lançamentos contábeis aqui são iguais ao que a gente fez anteriormente, apenas muda o processo aqui de ICMS a recuperar e ICMS a recolher. No nosso caso anterior, nós tínhamos zerado aqui o ICMS a recuperar em função do ICMS a recolher ter sido a maior. Nesse caso, agora, nós vamos zerar então o ICMS a recolher. Então, eu lanço aqui a débito. Os 12,75 seria o saldo do meu imposto a recolher lá no meu passivo circulante e trago aqui a crédito, abatendo então o meu imposto a recuperar. E o saldo de 7,65 fica então para o período seguinte. Então, ao contrário da situação anterior,
onde eu zerei a conta ICMS recuperar e tive um saldo a pagar, nesse caso, então, eu zeraria a minha obrigação e manteria ainda um saldo positivo aqui para recuperar no exercício seguinte. Assim, vamos fazendo as operações conforme forem ocorrendo. Cada mês vai ser apurado aí o saldo a recuperar ou o saldo a recolher. Vamos agora, para fecharmos os nossos exemplos, vamos utilizar então aqui um exemplo de ICMS e IPI a recuperar. Nesse caso aqui, supomos então que seja uma indústria, e ela vai então fazer a incorporação dos impostos de IPI e também de ICMS. Vamos supor então a aquisição de aço para a produção, ou seja, 1.000 kg do produto por R$10.000. Como ficaria então a nota fiscal? Vamos supor aqui um IPI de 10%. Então, se eu estou comprando a 10 mil, o IPI, então, ao contrário do ICMS, ele é calculado por fora. Então, seria sobre os 10 mil. Então, a nota fiscal teria esse valor acrescido. Seria 10 mil mais 10%, que seria R$1.000. A nota fiscal total seria de R$11.000. Já a alíquota do ICMS, como a gente viu, ela é calculada por dentro, só que ela não vai incidir sobre os R$1.000 do IPI. Então, ela vai incidir sobre o valor do produto, que seria R$10.000. Então, 17% de R$10.000 seria 1.700. Então, já aproveitamos aqui e vimos como seria, então, feito o processo de cálculo de uma nota fiscal com IPI e com ICMS. Já temos aqui os lançamentos para ganharmos tempo. Teremos, então, uma compra à vista de 11 mil, que seria o valor total da nota. Teremos de IPI recuperar R$1.000 e ICMS recuperar, a gente viu ali, de 1.700. E o valor de estoque, então, seria 8.300, que seria o valor total da nota menos os impostos. Já vê que não está no processo de recuperação dentro da nossa contabilidade. Então, teríamos o seguinte lançamento: 11 mil pela compra da mercadoria, podia ser a prazo, então seria fornecedor, no caso, mas no nosso exemplo aqui seria nosso ativo circulante, bancos. O ICMS recuperar de 1.700, o IPI recuperar de R$1.000 e a entrada do meu estoque, então, do produto, por 8.300, que seria, então, o valor total menos os impostos. Aí venda, então, do produto acabado por 15 mil. Então, aquele aço foi utilizado integralmente aqui na produção e foi, então, confeccionado um produto e foi vendido a R$15.000. A nota fiscal teria somado ao valor do produto o 10% de IPI, que é calculado por fora, então mais 1.500. O total da nota, então, seria de 16.500. O ICMS, então, de 17%, no nosso caso aqui, sobre os 15 mil, lembrando que ele não vai incidir novamente sobre o IPI. Calculado sobre os 15 mil, deu 2.550. Então, eu teria aqui a minha venda à vista, 16.500 entrando no meu caixa, e abriria aquela nossa conta de resultado por 16.500, que seria o total de vendas no caso. O ICMS sobre venda seria, então, a minha despesa de 2.550 e o ICMS a recolher de 2.550. O IPI, da mesma forma, teria, então, IPI sobre venda, que seria minha despesa, e o IPI recolher de 1.500, que seria minha obrigação passiva. Então, todo aquele produto que eu tinha em estoque de 8.300 foi incorporado aqui na minha venda total. Então, baixei aqui meu estoque de 8.300. E faremos, então, as apurações aqui do ICMS e do IPI. Então, buscando a minha contabilidade, eu tenho o ICMS a recuperar menor do que o ICMS a recolher, então vou fazer o confrontamento para abater esse valor aqui do imposto a recuperar. Da mesma forma, então, o caso do IPI. Fazendo, então, esses devidos lançamentos, teremos a seguinte situação. Pela venda da mercadoria, entrou no meu caixa aqui, como foi uma mercadoria à vista, 16.500. Em contrapartida, eu tive aqui a minha conta a crédito, a minha receita de vendas, 16.500, que é a minha conta transitória aqui de resultado. Eu baixei o meu estoque, então, os 8.300 do aço que eu tinha comprado para confeccionar minhas mercadorias, e tive, então, o lançamento a débito aqui de 8.300, relacionado, então, a essa baixa, que é o custo da minha mercadoria vendida. Tendo nesse lançamento o ICMS a recolher, de 2.550, e também o IPI recolher de 1.500. Então, feito aí os devidos lançamentos relacionados à venda da mercadoria. Então, vamos agora fazer a apuração do ICMS e do IPI, confrontando essas contas para ver o resultado final. Vou utilizar o ICMS a recuperar de 1.700 e vou debitar o 1.700 do ICMS a recolher. Da mesma forma aqui, eu vou creditar o IPI a recuperar e vou debitar o IPI a recolher no valor de R$1.000. Faria, então, da seguinte forma. Eu tenho aqui ICMS a recuperar de 1.700, então fiz a contrapartida aqui de 1.700 e abati aqui no meu ICMS a recolher, e terei, então, que pagar no mês seguinte R$850, que vai ficar de saldo lá na minha conta do passivo, em ICMS a recolher. Da mesma forma, o IPI, eu vou abater aqui os R$1.000 do IPI a recuperar, e vou ter, então, um saldo de R$500 aqui relacionado também ao meu passivo do IPI a recolher. No final aqui, então, eu tenho confrontamento das contas de resultado, e teria um lucro aqui de 4.150 a título de exemplo. Digamos que eu tivesse aqui um saldo de ICMS recuperado no mês anterior. Nesse mês eu tive os 1.700 que a gente viu ali. Então veja que nesse caso eu poderia então recuperar todo o meu imposto ali devido nesse período e ainda sobraria um saldo de 1.150, em função de eu trazer já saldos anteriores na minha conta. Então esses saldos vão ser atualizados conforme forem ocorrendo as operações dentro do sistema contábil. Então, pessoal, abordamos aí de forma simples, de forma objetiva, alguns exemplos, alguns modelos relacionados aos créditos e aos recolhimentos dos impostos relacionados principalmente às empresas de lucro presumido e também do lucro real.
Nós fizemos aqui os cálculos relacionados a PIS e COFINS, em virtude principalmente da complexidade que é aí, dependendo do tipo de empresa, tipo de situação tributária que ela está enquadrada, vão haver aí diferenciações nos enquadramentos e também na própria metodologia de cálculo. Mas a metodologia de contabilização seria a mesma feita aqui para o IPI e para o ICMS. Chegamos então ao final de mais uma apresentação. Se você gostou, deixe aí o seu like e não esqueça de inscrever-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.